Tamo de volta, Marcelo. Eu achei que isso nunca mais ia acontecer. Que luta, viu? Para, que eu achei. Peraí, deixa eu coisar aqui meu Ed. Então, você tá olhando o caminhão que passou, o barulho? Tamo ao vivo neste canal maravilhoso pra mostrar pra vocês como é que tá a obra. Vocês sabem que demorou aí um pouco pra gente vir aqui de novo, porque nós tivemos alguns probleminhas, não é? Problemas, pedras no caminho, vamos explicar tudo, então vem chegando, nós estamos ao vivo. Você que está assistindo gravado não tem problema, já vai deixando seu like, comenta, compartilha, certo? Só para fazer uma introdução aqui, Marcelo. Marcelo quer que eu ande, mas pera lá, Marcelo, até cheio de coisa aqui. Então vamos pro claro, vai, vem pro claro. Tá melhor aqui? Como diz o Josma, bota ela no sol. Isso, tá melhor aqui? Josma, um beijo pra você, viu? Então, pra você que tá chegando agora neste canal, nós estamos construindo uma casa no lago, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, na área de Orlando. E nós estamos mostrando tudo para vocês, tá? Então vai se inscrevendo já vai comentando, já vai deixando seu like. Você gosta de construção? Eu acho que este é o único canal brasileiro de construção ao vivo do YouTube. Eu tô achando, Marcelo. Né? Certeza eu tenho? Não tenho. Posso perguntar? Não posso? Para ter certeza? Podemos Perguntar, anota na lista aí. Então, a gente tá nessa empreitada mostrando tudo para vocês. Tem alguns vídeos gravados de resumo e tal, mas a nossa intenção é mostrar tudo para vocês ao vivo. E aí a gente está no segundo mês de obra. A obra começou no dia 17 de maio. Então 17 de junho fez um mês, agora depois de amanhã vai fazer 2 meses. Então nós vamos fazer um resumo desse segundo mês, que foi um mês... improdutivo, né? Foi um mês improdutivo e nós vamos contar para vocês por quê. Tá bom? Já chegou? Já deixou o like? Bom, a última vez que vocês entraram aqui na obra com a gente, eles estavam terminando de colocar as estacas, que a gente teve que fazer uma fundação diferenciada aí, porque como a gente está muito perto do lago, o terreno não dava compactação, então o engenheiro teve que achar uma outra solução e eles acharam a solução da estaca helicoidal. Se você não sabe do que eu estou falando, tem live falando da estaca, tem resumo falando da estaca, tudo aqui no canal, tá? Então essa parte terminou, vocês viram até essa parte. Então agora vamos mostrar o que se resumiu esse segundo mês e por que atrasou tanto a obra. Bora! Vamos lá. Ó, lembra que isso aqui estava tudo planinho, não tinha ainda este buraco. Não tinha nada disso aqui, não. Não tinha esse buraco. Vocês chegaram até a ver num resumo, Marcelo, que eu pisei no buraco e a terra caiu, lembra? Verdade. Então esse buraco, acho que teve gente que já viu, mas não tinha ainda toda essa ferragem, essa estrutura de ferro, né? Agora eles terminaram essa estrutura de ferro para poder vir a próxima parte, que é o concreto. Isso vai ao redor da casa toda. Tu quer ir andando e mostrando enquanto eu vou? Eu não preciso ir com você, vai você na frente. Sim. E aí só cuidado com os buracos, pelo amor de Deus, que nós não queremos um acidente. Estragar o trabalho dos rapazes também? Então... Depois você mostra essa aí que tá com problema aí, Marcelo. Tá bom. Deixa essa pro fim pra gente poder explicar. Então, ó, essa estrutura de ferro vai na casa toda. E aí, tem uns ferrinhos nessa estrutura, que esses ferrinhos que fizeram aí a gente... Atrasar tudo. Que esses ferrinhos tiveram que ser mandado fazer, e aí eles atrasaram Fizeram em tudo. pouca quantidade... Aí depois teve que voltar. Na verdade é o seguinte que aconteceu. Tava tudo certo, os ferros atrasaram. Quer dizer, tava tudo certo para fazer isso aí. Só que aí esses ferrinhos atrasaram, não pôde começar a fazer. Aí demorou 1 semana pro ferro vir. Eu já vou mostrar o ferro separadinho para vocês terem uma noção. Aí, depois que o ferro chegou, começaram a trabalhar, fazer um negócio aqui. Eu, quando vi o tal dos ferros atrasados, falei assim, nossa, pouco ferro, né? Mas eu falei, eu não vou falar nada pra não ser a chata do rolê, né, Marcelo? A mesma coisa do capinado aqui do lado, né? Lembra do capinado aqui que eu falei, gente, eles estão capinando pouco, precisa capinar mais? Dito e feito, tiveram que voltar depois para arrumar isso aqui. Mas eu falei, eu não vou falar nada, porque eu lá sei onde vai esses ferros, a quantidade de ferro. Nem de construção você entende, eu não entendo, né, porra nenhuma, menina. Eu não entendo de nada, a verdade é essa. Eu sou uma puta de uma cara de pau. Eu falei, não vou falar nada não, mas achei pouco ferro para a estrutura, já que era um negócio para a estrutura da casa. Mas, ó, calei minha boca, né? Aí vieram, fizeram e tal. E eu achando pouco ferro, né? Não falei nada.
Aí passou uma semana, trabalharam um dia. Na outra semana, eles trabalharam mais um dia na semana. Aí Marcelo falou, não, tem alguma coisa errada. Vou ter que perguntar. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Cuidado, tem prego aqui, ó, Marcelo. O que aconteceu foi o seguinte. Olha outra ali. Eu tô preocupada com o Marcelo. Olha, atrás tem uma linha. Vai indo. Passa essa primeiro. Já fui. Isso, pelo amor de Deus. Isso, Marcelo, que eu preciso de você inteiro pra mim. Ô, gata, sempre. Tem mais coisa aí. Tô vendo aqui um pedaço de pau. Isso, para aí agora. Isso. Então, aí, quando eles deram conta que tinha pouco ferro, parou tudo. Só que aí tu tinha que fazer o quê? Fazer o pedido de mais ferro. E aí demorava mais quanto? Mais uma semana para vir os ferros. Ou seja, eles praticamente ficaram 3 semanas quase sem fazer nada, né? E o mês tem quantos? Teve alguns dias que choveu forte. Alguns dias choveram, verdade. Mas teve um dia que eles trabalharam no chuvisco. Teve, verdade. Teve dia que eles... A gente aqui, around, a gente tem muita obra acontecendo, né? E, mano, os caras... Deu aquela pancada de chuva, ficou só no... É porque como é verão, né? Então dá aquela chuvona e depois para. Os caras estão trabalhando. E aí, menino, resumindo aí, o negócio atrasou por causa desses benditos ferros, certo? Que eu já tinha visto que tinha pouco, mas fiquei quieta. Da próxima vez é melhor eu falar, Marcelo? Pode dar um toque, né? Então, basicamente, gente, atrasou por causa disso. Aí você fala assim, mas não é nada isso. Poxa, gente, é um mês, né? Eles deram prazo pra gente de 10 meses pra construir tudo. Você que é novo e não sabe, né? 10 meses pra construir tudo. Ele falou que em 8 construía, mas já botou 2 aí. Alguma coisa aconteceu, né? Uns imprevistos. E nós jogamos mais 2 pra frente, né? Nós jogamos 2. Um ano, né? Nós jogamos 1 ano. Então, assim, você fala assim, perder 3 semanas... Perder, né? Teve trabalho? Teve, mas não do jeito que precisava ser. É muita coisa. Eu espero que agora, depois que passe essa parte que era a mais crítica da fundação, que o negócio engrene e não pare mais. Aí, o que acontece agora, depois que está pronto? Está vendo alguém aqui? Não, não tem ninguém trabalhando hoje. Por quê? Porque agora tem que vir o inspetor da cidade para aprovar essa etapa, porque aqui é assim, eu não sei como é no Brasil, cada etapa tem que vir alguém da cidade vistoriar e assinar que está de acordo com os códigos, com a planta que foi aprovada, com tudo. Aquela partezinha da estaca teve que vir alguém, a parte só que eles marcaram a casa, teve que vir alguém para saber se a casa estava no lugar. Até a gente mostrou para vocês num resumo o cara vindo, né? Então, assim, agora a gente está esperando o rapaz, o inspetor ver Aquele se dia tá eles tudo estavam certo. verificando a elevação. Se estava no lugar certo, a elevação da casa e tal. Então, hoje não tem ninguém, porque hoje seria o dia do cara vir para poder inspecionar isso aí e aprovar, ou não. Só que eu já tive a notícia de que possivelmente não vai ser aprovado hoje. E aí eu já vou explicar para vocês por quê. Enquanto isso, segura a informação de que não vai ser aprovado e o porquê eu já vou falar. Vamos mostrar os ferrinhos ali? Vamos lá. Então bora. Tá por aqui mesmo? Vai, só pode ir de frente, Marcelo. Tá não bom. Precisa ir comigo não, vai então de frente olhando. Aqui. Isso, por favor. Olha como é que tá isso aqui, ó. Tá tipo uma zona de guerra. Parece que jogaram a bomba aqui. Bum. Você que está chegando agora, nós estamos ao vivo, mostrando como é que anda aí a construção da nossa casa, dando um update aí deste 2º mês de obra. Então vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha. Você que é novo no canal, já se inscreve aí. Nós estamos quase batendo 200 mil. Custa nada, hein, bater 200 mil, hein, Marcelo? Demorou, hein? Não custa nada. Então... aqui é sombrinha, olha que delícia. Pois é, só que fica tudo escuro para nós. Pois é. Isso aqui é uma outra coisa que eu não vou nem olhar, que eu me irrita. Eu mostro pra vocês o que me irrita. Vamos lá, vamos mostrar os ferrinhos. Vamos. Os ferrinhos que desandou tudo. Agora, eu não sei se pediram muito e sobrou, né? Também não vou perguntar, não. Olha aqui. Espera aí que eu tô chegando aí. Pode vir. Cuidado que tá cheio de ferro, hein? É esses infernos aqui, olha. Olha aqui. Tá vendo aqui?
que ele... Peraí, deixa eu arrumar meu microfone, que caiu aqui. Que ele vai no meio, ele abraça, né, aquela estrutura de ferro. Então foi isso aqui que demorou tanto, que eles pediram pouco, e aí teve que pedir de novo, e agora olha quanto. Olha quanto. Você acha que sobrou, Marcelo? Ah, não sei, de repente eles vão usar em outro canto aí. É, de repente, né? É, ué, vai saber. Vai saber. Então foram esses ferrinhos aí, os benditos ferrinhos, que demoraram tanto. Esses aqui também ou já tava aqui? É, isso aí acho que já tava, Marcelo, veio naquela primeira leva. Ah, tá. É, naquela primeira leva de... Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, peraí. Vamos ver, filho. Tu tá bem? Tô bem, tá um solzão gostoso. Tá bom. Ó a cigarreira, ó os barulhinhos dela, os passarinhos. Passarinho. É. Peraí que eu tô ruim aqui, que meu negócio deu ruim. Deu ruim no quê, filho? É, não consigo tirar daqui agora, olha. Tá Tem vendo? que puxar de lado. Aí, agora vai, acho. Agora vai, acho. Olha, não vai, Marcelo. Olha. Agora vai. Isso. Vem aqui, É Marcelo. porque eu acho que seu telefone já esquentou já. Pois é, Baixa o volume. outro dia ele aguentou 5 minutos no sol, gente. 5. Aqui tu não gosta porque é sombra, mas é que tá muito calor no Tá sol. bom, fica aí. E meu telefone não vai aguentar. Olha, a Carla Xavier. Comecei a construir em abril. O construtor falou que me entregava até outubro. Tô só querendo passar o Natal na minha casa. Abril? De agora? Abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses? Puxa! É outubro, novembro, dezembro, Natal, né? É, mas 6 meses para construir é pouco, né? Não é? Ela falou assim que ele entregava em outubro. É. Bom, é bom 6 meses. Tomara que dê tudo certo, viu, Carla Xavier? É. Chega a 200k, mas não sai a fundação, não é isso? É exatamente isso, Karina, Tereza. Um beijo, Cássia Amarino. Eu tô aqui, ô Kelly, um beijo pra você, Kelly Silva. Cadê o povo trabalhando? Acabei de explicar, Fernanda Correia. Depois você volta, filho. É, depois volta, que eu acabei de explicar, tá bom? Deixa eu só passar isso aí. Peraí, deixa eu ir mais pra baixo aqui, por causa que tá vindo. Meus pais estão construindo também e nem começaram ainda a fazer nada e já atrasou 1 mês. Meu Deus, disse Mariana. E Mariana, se a gente for entrar na história de atraso mesmo, assim, o projeto da casa era para ficar pronto em 8 meses. Sim. Demorou 1 ano e meio. Então, se nós vamos entrar na competição de atraso, eu acho que nós estamos ganhando ainda, viu? É, nessa parte. É, demorou 1 ano e meio para ficar tudo pronto, porque teve que estudar. Lembra? A gente já explicou tudo. Volto a dizer, se você é novo no canal, tá tudo explicadinho, tem live de tudo aí no canal, tá? É só procurar. Então, agora vamos falar do porquê eu falei do porquê que ninguém tá trabalhando hoje, né? Porque hoje é dia do inspetor ver. Mas por que a gente já recebeu a informação que pode dar ruim? Vamos mostrar para vocês. Vamos lá, filha. Que provavelmente não vai passar na inspeção. Caraca, mano. Os matão já cresceram, hein? Já. Menina, esse Vai mato ter que aqui... cortar de novo isso aqui, filho. Menina, ele tá crescendo ali perto da onde a casa vai ser. Olha ali, dentro da casa já tá crescendo os matos. Ah, onde fizeram as formas, né? É, olha ali. Vamos lá. Meu pai adora fazer obra. É mesmo, menino? Eu tenho pavor de obra na minha casa, disse o Bento. É porque teu pai gosta, por isso tu tá traumatizado. Olha aí. Esse aqui, lembrando que esse aqui é a nossa varandona, né? Que vai pegar a casa toda. E aqui são as colunas que vão sustentar o telhado da varanda. Aí, você vê como é que tá. Tá uma piscina, né? Aqui tá, né? Olha ali. Olha aí. Esse é o problema agora. Choveu demais. Pois é, isso aqui pode não deixar a inspeção. Na verdade, ele falou que não vai passar. É muita água, né? É muita água, que o inspetor vai vir e vai falar, tem muita água, não vai passar. Porque agora tem que jogar um concreto aí, obviamente, não dá para jogar com essa água. É, vai tirar essa água aí, né? É. Então, o que tem que fazer? Tem que escoar essa água. Ali eles já tinham feito uma trincheirinha para escoar a água dali, porque como é verão aqui, chove todo dia, né? E a gente está no lago, já é um terreno que também não ajuda. Então agora tem que fazer o quê? Escoar essa água. Mas como o cara tava para vir hoje, ele falou que pediu um caminhão dessas britazinhas, pedrinhas, para poder jogar para ajudar a dar uma puxada. E também eles vão trazer uma bomba
Pra tirar. Marcelinho falou que dava pra tirar no balde mesmo, né, mesmo. É. Marcelinho falou, dá pra tirar isso aí no balde, mãe. Falei, é isso, meu filho, vamos começar agora, então? Corta ali assim, né? Faz uma canaleta também. Então, tem uma ali, a gente pode mostrar pra eles. Você sabe assim, que eu não fiquei, assim, eu já sabia disso aí, porque como eu assisto muito programa de construção, desde antes de pensar em construir, eu gosto muito desse nicho. A gente já viu uns perrengues, né? Tem um programa aqui que eles constroem na HGTV em 100 dias. É, a casa. E é aqui na Flórida, em Tampa, eles fazem. Em 100 dias. Você tem noção de como tem que estar, Marcelo? Tudo o schedule tem que estar redondinho. Né? Organizadíssimo para terminar a construção em 100 dias, que não é nada. E a casa grande, né? Casa pequena não é casa pequena. E aí, eles tiveram um problema desses quando eles fizeram esse mesmo buraco, né, que a gente tem agora, e no dia choveu e o inspetor ia vir naquele dia e aí encheu de água e eles tiveram que fazer essas trincheirinhas para poder tirar a água. Então, assim, não foi algo que me espantou porque eu já tinha visto o povo se ferrar por isso. Mas eles conseguiram a assinatura do inspetor no programa que eu vi. Mas a gente aqui, ele falou que ele vai trazer uma bomba para bombear a água. Só que não é hoje, é amanhã. Então o inspetor vai vir hoje anyways, vai falar que não passou, e aí eles vão marcar para ele voltar amanhã. Maravilha. E aí amanhã a gente espera que passe na inspeção. Se não chover de novo hoje à tarde, né? Então, mas por isso que ele falou que amanhã o rapaz vem com a bomba e com o gerador, porque a gente ainda não tem luz aqui, para ficar bombeando essa água. Caso o inspetor só venha à tarde e chova de novo, o cara vai ter que ficar aqui. Ah, de plantão. De plantão esperando o inspetor. Certo. Porque caso encha de novo, porque choveu ou whatever, e aí eles já estão com a bomba para poder tirar. Boa. Ou seja, um delayzinho aí de mais um dia. Espero que seja só mais um dia, então, né? semana que vem a gente pode ter concreto? I hope so. Eu espero que sim. Eu espero que sim, que eu não vejo a hora dessas paredes subir, gente. Viu? Não vejo a hora de ver essas paredes subir. Toda obra tem BO, não adianta, disse a Beatriz, né? Beatriz. Assim, não é uma grande coisa, mas a gente fica um pouco frustrado, vai não vamos mentir, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí porque no final fica a ansiedade. Isso é muito, né? A gente tenta controlar, mas nós não somos pessoas ansiosas assim. A gente nunca teve o porquê ficar tão ansioso, né? Porque a gente vivia um dia de cada vez, quem Sim. sabe aí um pouco de como foi a nossa caminhada até aqui. Mas agora, tendo esse plano de construir, parece que essa coisa de querer que fique expectativa, pronto, né? Aí te deixa um pouco ansioso. Então assim, não é nada absurdo, mas é um atraso aí e a gente fica um pouco frustrado, mas eu realmente espero que quando passe essa parte mais crítica da fundação, que essa fundação tá dando dor de cabeça pra gente, não é de hoje, Exato. a gente consiga engrenar isso aí. Bora mostrar a trincheirinha pra eles? Vamos lá. Pra eles terem uma ideia? Vamos. Olha lá. Ô, Casal Pica, é bom ter mais ao vivo com você. Um beijo, Natália Joyce. Obrigada por me notar com a minha pergunta. Imagina, obrigada a você por estar aqui sempre. Delícia acordar e já ter ao vivo da obra. Reila, beijo, Reila. Vai escrevendo aí que eu vou lendo vocês, tá? Se vocês tiverem perguntas também. Como eu falei, se você é novo no canal, tá cheio de live aí. Desde as escolhas construtor, arquiteto, todo o processo tá aí tá pra mais vocês. Sequinho, né? Esse tá bem mais sequinho, mas aqui eles tentaram abrir, tá vendo, ó? Sim. Eles tentaram dar uma escoada na água. Eu acho que ali também dava para escoar, nem precisava trazer bomba, mas vamos ver, né? Vamos. Aqui, esse aqui também tá bem cheio. Esse aqui é mais difícil de fazer o na verdade, negócio aqui, ó. Cuidar com a linha aí. Tá. Esse aqui é mais difícil. Então, você que chegou agora, likes faz favor, nós estamos ao vivo aqui na construção, mostrando um update aí do segundo mês. Acreditem que já faz 2 meses que a gente está aqui. Queria agradecer todos os membros que entraram, gente, muito obrigada. É isso, filha. Muito obrigada. Já estamos na cápsula do tempo. Fala aí, Marcelo. Que a gente só vai abrir daqui 10 anos, gente. Então, se você quer participar até o dia 31 de julho, né? Só ficar membro do canal, a gente colocou lá um valor de R$ 1,99, que foi o único jeito que a gente conseguiu para poder conseguir o nome de vocês e a fotinha. Então, se você não colocou a foto lá, gente,
até o dia, vamos lá, dia 31 tem que estar com as fotos tudo lá, senão vai vir com a thumbnail que tá... Senão vai vir só com suas letrinhas do nome, né? Ó, Henrique Nascimento, um beijo, novo membro. Daniele Silva, um beijo, novo membro. Temos Raquel Silva, família Silva aqui toda. Temos Regina Contrarinho, beijo, Regina. Temos... os que estão aparecendo para mim em cima, tá? Natália Rodrigues, um beijo para você. Fora todos os outros membros que entraram enquanto estava esperando a gente. Bruna Regiane Ribeiro da Silva, um beijo para você. Temos Karine Matos, um beijo, Karine. Rosana Mendes, já falei, não lembro se eu falei o nome dela, um beijo, Rosana. Todos vocês que entraram também no decorrer dessa live, antes da live, um beijo para vocês, estarão na nossa cápsula do tempo. Ó aqui a trincheirinha, Marcelo, tá vendo? Porque aquela, eu lembro que a gente veio outro dia, estava muito cheia d'água, aí ó, eles fizeram esse caminho aqui, né? Esse caminhozinho para a água escoar. Tá vendo? Pois é, mas tá mó barrão, né, velho? Agora não tem jeito, né? As obras aqui tá tudo no barro, menino. Você lembra aquela que a gente passou ali? Os caminhão tá tudo brabo. No barro? Então, essa é a trincheirinha que eu vi eles fazendo no tal do programa também, que a gente assistiu. Aí, e funciona bem. Mano, é o que tem, né? Funciona bem. Olha aí. Tô doida pra ver se cimento entrar. Doida. Uma coisa que eles não tinham visto é aquela caçamba que eles jogaram ali também, ó. Tá lá, ó. Jogaram ali a caçamba pra jogar... Os lixos tudo, né? Lixo. Só que ainda não estão jogando tudo os lixos lá, não, Tu quer mostrar, Marcelo? Vamos, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Semana passada eu catei, né? Mano, o Marcelo semana passada botou a luva que tava aqui jogada e catou, porque tava cheio... Era muito resto de comida, né, mano? De resto de comida tava que eles cheio estão jogando. De... Como é que fala? Larva. Cara, tava Olha aí. Meio zoado, mano. Tudo bem, não tem um latão de lixo, mas dava pra ser um pouquinho mais cuidadoso. Tem uma caçamba de lixo. Tem uma caçamba ali. Cara, o Marcelo pegou tudo isso semana passada, já tá tudo aqui de novo. Pois é, na hora que terminar aqui eu cato tudo de novo e ponho lá dentro. Porque tava cheio de mosca tava semana horrível. Passada. Agora não tá não, mas semana passada tava cheio de mosca. Aí Marcelo catou. Aí essas coisas assim, complicadas, né? Sou muito chata, gente. Hein? A gente é muito chato? Me conta, é minha primeira vez, sou virgem de obra. Pois é. Não tô sabendo, Marcelo. Uma coisa que a gente queria falar é daquele resto de ferro que sobrou ali, pra gente ver se tem algum artista que tá aqui na área aqui, nossa, que pode vir fazer uma escultura aqui, que esses restos, porque isso aqui vai acabar virando lixo, gente. Já é lixo, né? Mas a gente queria dar um proveito para isso aqui. Ó, sobrou um monte de coisa aqui, ó. Esses são os ferros das estacas helicoidais que eles cortaram. É galvanizado, então assim, não enferruja, né? E aí, isso foi o que sobrou do corte que eles fizeram. E a gente queria fazer alguma coisa, alguma escultura para deixar no jardim, alguma coisa abstrata, ou alguma coisa que tenha algum uso. Não sei, às vezes a pessoa faz uma estrutura que tem algum uso, um uso para alguma coisa. A gente queria alguém que trabalhasse aí com solda, né? Solda, mas é muito difícil de achar. Muito difícil. Então, se você conhece alguém, se está aqui na área de Orlando ou qualquer outro lugar dos Estados Unidos, a gente traz a pessoa, se for possível. Exato. Né? Se for preciso. Se você conhece alguém, algum artista, não precisa ser brasileiro, não. Pode ser qualquer nacionalidade. Que trabalhe com solda, faça escultura. Me manda no construindo@webtvbrasileira.com, que a gente gostaria muito de dar uma serventia, né? Para isso aí. Outra coisa que a gente gostaria é de achar alguém, eu acho que é carpinteiro, né? Eu andei procurando no Google para poder utilizar a árvore. Verdade, para poder cortar ela, não derrubar ela a gente já tem a pessoa que vai vir. Já tem. Mas é fazer o acabamento, né? Na verdade, eu queria usar o tronco da árvore, né? Já que a gente vai ter que tirar esses 2 pinheiros, são pinheiros, para fazer um banco que eu, inclusive, lá no Construindo no Instagram, me perguntaram se eu tinha foto do banco. E eu botei lá, tá nos destaques de
Question and Answers, perguntas e respostas. Tem a foto do banco. Nossa, um negócio maravilhoso, assim, comprido, ele pega todo o coisa. E aí eu tô precisando de um carpinteiro também para fazer isso aí. Então se você conhecer alguém, não precisa ser brasileiro também não, que eu sei que é difícil às vezes achar brasileiro, né, que trabalhe com isso, ou não também. Aí é lá no construindo@webtvbrasileira.com, faz favor, tá bom? Que mais? Vamos falar quanto vai ficar para tirar a árvore? Vamos mostrar ela então, lá, bora lá as duas mostrar. Que vai sair, né? Bora mostrar a árvore. Ó, lembrando também que daqui de 4 a 5 semanas vamos ligar a luz aqui, né? Verdade. Ele falou isso pra gente hoje, que o schedule é de ligar a luz com o coisa provisório. O poste. O poste provisório de 4 a 5 semanas. Olha só, que maravilha, hein? Aí quem sabe a gente já não consegue colocar aquela câmera 24 horas. Então. Gostou muito. Que aí eu tenho que ver os caras da internet também, né? Pra vir fazer uma gâmbia aí e colocar a internet. Olha, Antônio Otávio, Tati, moro aqui no Canadá e estou na dúvida, os construtores aqui estão entregando só em novembro de 2022 e não estão garantindo o preço final, pela falta de material. O que vocês aconselham, construir ou pronta? Antônio, é difícil se o cara não te garante o preço, né? O nosso foi a nossa é o seguinte, a gente fechou. A partir do momento que a gente fechou, primeiro que, da primeira estimativa que a gente fez para construir essa casa, para quanto ficou, aumentou, porque a madeira tá um absurdo. Por causa da pandemia. Né? Então subiu bastante o valor aí. Então aquela primeira estimativa já subiu, então, mas quando a gente fechou aquele preço. Exatamente. Não tem como. O que pode acontecer é atrasar porque material atrasa, que nem aconteceu com o negócio. Agora, o preço não. Só vai subir se a gente quiser incrementar alguma coisa. Exato. Que nem o telhado nosso já foi até pedido já. Porque exatamente. Senão não ia entrar no schedule, né, na agenda dele para poder instalar. Vou te falar, as grandes obras tá complicado mesmo, porque não acha material. O nosso próprio construtor está construindo vários apartamentos, não é? E ele falou que, assim, para grandes obras não acha. E se você acha, você já tem que comprar agora, mas para usar lá na frente é complicado. Eu não tenho como te dar um parecer, porque assim, a gente queria construir, né? Porque a gente achou esse terreno e é maravilhoso e o esquema da casa a gente desenhou do jeito que a gente queria. Agora, se você entrar numa, cara, e você vê ela pronta, tiver um preço bom... E você gostar, não tem por que você construir. Eu acho que a construção é mais quando você quer algo específico, num lugar específico, né? Se você tem, assim, você não precisa disso, aí eu acho que vale a pena comprar pronta, viu? É menos dor de cabeça, menos ansiedade, né? Eu acho que vale. Então, esse pinheiro aqui, vocês sabem, né? Que a gente vai ter que tirar, porque ele ficou na porta da garagem e ele tá sozinho aí, então vai ter que tirar. E eu gostaria de utilizar ele aí para fazer... E tem aquele outro ali também, né? Uns banquinhos, alguma coisa assim. E tem o primeiro pinheiro ali do canto. Quer que eu vou lá? Pode ir. Pra mostrar? Esse aqui, ó. Vamos lá. O outro não vai precisar, não. Esse aqui não vai precisar, é só esse aqui. Esse aqui também vai ter que tirar, porque ele ficou muito perto aqui da parede da garagem, né? Sim. Então a gente vai ter que tirar esse. Então são 2 pinheiros. Obviamente esse galinho aqui vai sair, que é um galinho pequenininho, né? E ele vai ficar tocando a casa. Eles não gostam quando a árvore... porque senão os bichos sobem tudo, né? Bate na casa. Provavelmente esse galho dessa árvore aqui também vai ter que ser cortado, ó. Mas não a árvore, tá? Só esse galho dela aqui. Bifurcação aqui, né? Também vai ter que ser cortado, porque ele também vai bater na casa. Mas a gente queria utilizar aí a madeira dos pinheiros para fazer alguma... Tem tanta coisa legal que dá para fazer. Tá chamando o Mion? Mion, eu escutei. Você escutou? É pavão. Deve ser. Mentira! Você escutou? Nós temos o nosso próprio Mion, cara. Meu Deus! Que maravilhoso! Tati, vocês me inspiram. Vou aposentar daqui 2 anos. Ai, que delícia, Sônia Eita, nós, hein? E estou procurando terreno no sul de Minas, mas ainda não decidi se quero construir ou se quero a casa pronta. É um processo, viu, Fia? É um processo. Cara, é muito trabalhoso. Como eu disse, a tal da ansiedade e tal. Se você tem este problema, é melhor pegar pronto mesmo, viu?
Agora, se você tá afim de ter um negócio num lugar específico, que nem eu disse pro nosso amigo Web TVzeiro, aí vale a pena construir. Então, para tirar essas duas árvores, ficou $1.600. Para poder tirar elas. Tá dentro do preço, é isso que a gente tinha visto. Passou rapidinho o rapaz ali. É isso mesmo que a gente tinha visto, inclusive no começo a gente ia ter que tirar todas essas aqui, ó. Porque a casa ia ficar 10 pés para cá. Então a gente ia ter que tirar tudo isso aqui. E aquela ali também, que vai ficar naquele backyardzinho ali. Vai ficar maravilhoso. A gente ia ter que tirar tudo isso. Só que aí a cidade pediu pra gente mover a casa. Lembra que eu falei pra vocês, 10 pés pra frente? Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter essas árvores aqui. Então, a gente ia ter que pagar aí, além daquilo que a gente já falou pra vocês que ficou a casa, mais 1.600 para tirar essas duas árvores. Porque a gente já sabia que não tava no valor isso aí, certo? Então, são $1.600. É isso, gente. Basicamente, esse é o update que a gente tem para vocês. A gente queria ter muito mais, obviamente, mas não tá dando. Espero que semana que vem a gente consiga aí trazer o concreto. E uma vez que concretou, menina... Aí já era, né? Aí faz o contrapiso ali. A aguinha tá vindo ali ainda. Aí a gente consegue mostrar mais alguma coisa para vocês, certo? Vamos mandar uns beijos aqui, Bora Marcelo? mandar beijo para esse povo? Deixa eu ver. Ó, membros, hein? Nós temos aqui Marília S. de Moraes, um beijo, Marília, obrigada, viu? Ana Cláudia Inoue, beijo, Ana. Tudo novo membro, hein? Membro do clubinho, tudo. Alguns já saíram. Daniela Guzmão, um beijo para você. Tava cheio aqui, mas saiu um monte. Fran Medeiros, um beijo, Fran Medeiros. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, se é novo no canal, como eu disse, tem várias coisas aí para vocês verem, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa etapa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Isso, segue a gente lá no Construindo, no Instagram, segue a gente aqui também pra gente bater aí os 200 mil. Hoje ainda tem Hora da Fofoca na Web TV Brasileira, que é o nosso outro canal pra quem não sabe. Então tem Hora da Fofoca e tem Falando de PC depois do programa, e bora assistir junto com os membros do clubinho lá da Web TV Brasileira a eliminação de alguém, tá bom? É isso, com os dois pés, hein? Muito obrigada. Você nem vai dar as caras hoje, né? Hoje tá difícil, não tem onde pôr o negócio aqui. É verdade. A mesa do piquenique, hein? Precisamos montá-la. Já tá comprada, né? Tá comprada. Vamos montar a mesa. Jogar embaixo daquelas árvores ali, ó. Bora montar a mesa do piquenique, certo, gente? Um beijo pra vocês. Bom almoço aí pra quem ainda não almoçou. Amo vocês tudo. Fui!